Claro que dá. E aí? Estamos online, pessoal. Hã? Não sei escutar ninguém, mas creio que já estejamos ao vivo. A gente vai segurar aqui. São 5 e 8. Vou entrar também. Carregou não, mãe. Parece que carregou, mas não carregou não. E Carlivan. Bom, pessoal, tem 3 minutinhos aí. Só a gente aguardar algumas configurações aí para a gente dar início. Ah, é. Todo mundo tá me ligando aqui que não tá vendo a gente. Só preciso agora do áudio, Paulo. Eu não consigo escutar ninguém. Rapaz, eu só tô ficando assim. Rapaz, onde eu fiquei mesmo? Paulo, já tá no.
Tá, o pessoal está online aí, eu estou conseguindo observar aqui pelo canal do Paulo da Jazz. A gente teve um probleminha no meu canal, mas até então não consigo, a gente está tentando resolver, porque ainda não consigo escutar o som do nosso aplicativo, do canal da sala onde a gente está batendo papo, tá bom? Peço para vocês que já estão online aí, que aguardem um minutinho, a gente vai já começar, de verdade. De mesmo. Já foi? Tá me ouvindo, Leoninha? Tô te ouvindo. É só curiosidade. Tu E também, o Carlivan? Carlivan. Carlivan, tá me ouvindo? Acho que não. Já, você tá me ouvindo? Só não tá falando. O pessoal aqui tá tudo mandando, dizendo que não tá vendo a gente, não. Tem quantas pessoas? 4. 4.000? 400. Tomei um café. Pois é, eu também. Vou já pegar meu café. Tem o café passinho com café, né, Isabelle, com café. Eu prefiro café com pão. Eu não dá tempo, né? Eu gosto café de da manhã. café com queijo. Não é café da manhã com passinho. Edilson, mas tu sabe qual é o meu café da manhã? Adivinha? Macaxeira com carne de sol. Mas, porra, tá doido, isso é muito pesado. É nada. Macaxeira, carne de sol, meu amor. Pão de queijo. De manhã cedo, aqui em casa eu como até mocotó de manhã. Tu ainda almoça? Almoço. Esse já é um almoço, café da manhã desse pra mim. Porra. A minha mãe falou que o cara que casar comigo, ele tá frito, vai trabalhar para minha alimentação. Vai trabalhar pra Fribal. Ô, pessoal, consegue ouvir agora aí? Só não consigo ter o áudio de vocês. Mas eu não consigo ter o áudio de vocês. Tô te ouvindo bem, Carlinhos. Eu também, tô te ouvindo bem. Ainda agora era cachorro, agora é menino chorando. Não é aqui, não. Aqui também não. Edilson, tu fala demais. Hã? Tu fala muito. Não, o cachorro era aí? Não. Os meninos. Eu acho que é na casa da Jace. Ah, é? Jace apartamento?
É Carlivan. É os pode filhos de ser. Carlivan. Carlivan tem uma casa de filho. Meu Deus, fecha a boca. Tá deitado. Hoje tu acaba com os teus fãs abrindo a boca assim. É só preguiça. É a falta do café da tarde. Tu tá parecendo com aquele que diz que é Jesus Cristo, R. Cristo. Sou eu. Beato Salu. Beato Salu. Já se passaram 20 minutos. Carlivan. Tá, não consigo escutar o áudio de vocês. Eu vou sugerir que o Paulo, as pessoas já estão acompanhando, eu abro aqui o canal do YouTube do Paulo da Jace, as pessoas já estão acompanhando aqui. Eu vou sugerir que a gente tem que sair, ou o Paulo tem que configurar, porque se eu abrir o canal do YouTube de vocês aqui agora, vai dar interferência, entendeu? Mas se eu queria escutar o áudio de vocês pelo celular no canal do YouTube, vai dar interferência, vai dando aquele cozinho, entendeu? Então, o pessoal vai segurando mais um pouquinho aí, que já tá na sala com a gente. Depois a gente Oi, mãe. De novo, tá bom? A gente vai dar uma segurada. Aí o Paulo fecha todo mundo aí, tá bom, Paulo? Depois a gente vai falar novamente, tá bom? Eu não entendi. A gente vai sair de novo, é isso? Foi isso? Não sei. Já, se nós já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo no canal do Paulo. No canal do Paulo. Eline está publicando. Fernando, Maicon, o Carlos está publicando para dar o áudio para vocês saírem e trabalharem. Não estou entendendo nada. Sim. Porque tá ruim? A iluminação tá... E Carlos volta. Tá escura a minha imagem? Não, o Carlos pediu para que ele saísse. Sim, Carlos estava sem áudio. Tava voltando. Eu esqueci, fui chegar até lá e esqueci que estava sem roupa.
Café. Eu acho. Pronto. Pronto. Você consegue me ouvir agora? Sim, consigo. Beleza. Bom, pessoal, já estamos com quase 20 minutos de live. Peço desculpa para as pessoas aí que estão com a gente no canal. Mas é assim mesmo. É o nosso segundo momento, nossa segunda live. E a gente vai aprendendo, né? Graças a Deus a gente tem aí por detrás aí o Paulo, que está na produção aí. Então, abaixo de Deus, a gente deve aí ao Paulo a essa transmissão está acontecendo. Sim, senhor. Beleza? Atrás de... Então, Beleza. mais uma vez, boa tarde a todos. Tá? Eu vou ter que dar uma carregada do microfone aqui no celular, que é meio improvisado. Então, a nossa live de hoje, a gente vai bater um papo super legal, tá bom? Sobre isolamento social, pessoa com deficiência e isolamento social, tá? Os meus amigos, companheiros com deficiência visual que estão nos acompanhando, eu vou passar mais ou menos aqui como é que está disposto a nossa tela, tá? Então, a gente tem, aqui eu já começo a apresentar só os nomes, depois eles vão se apresentar, dizer a história deles, mas nós temos na tela, são 4 telas, né, tá? Então, na tela de cima, no canto superior esquerdo de vocês, superior direito de vocês, perdão, está a nossa intérprete, a Jaque, e no outro canto, o canto esquerdo de vocês, superior esquerdo de vocês, está a Leninha. Aí mais abaixo está, no canto inferior direito de vocês, eu que vos falo, Paulo Ivan, e no outro canto está o Dilson, tá? Não sei se eu consegui fazer essa transmissão aí direito para vocês, mas é mais ou menos como a gente está se comportando aqui, beleza? Então, são 20 minutos de live agora. A ideia é que a gente possa discutir sobre a questão do isolamento social, né, para pessoas com deficiência, e a gente trouxe 2 convidados especialistas aí, em qualquer assunto que a gente botar para eles discorrer, eles vão discorrer. É a Leninha e o nosso amigo Dilson, tá? Então, mais uma vez me apresentando, eu me chamo Carlos Ivan, e este é o meu sinal. Então, vamos para a nossa segunda live sobre pessoa com deficiência e isolamento social. Então, eu vou deixar à disposição agora aberto a Leninha para apresentar. Ela pode falar um pouco da história dela, como que ocorreu a deficiência dela, e aí, na sequência, assim que ela terminar, o vídeo ela pode se apresentar. Então, fiquem à vontade. Boa tarde. Meu nome é Leninha. Sou conhecida nas redes sociais como Leninha Acessibilidade Já. O meu sinal é esse. Entendeu? Tenho 48 anos e sou paraplégica, vítima de acidente automobilístico há 29 anos. Sou mãe de 3 filhas e sou avó de 3. Eu hoje estou como vice-presidente do Conselho Municipal de Passo do Lumiar, dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Passo do Lumiar, e sou uma das coordenadoras do Coletivo de Mulheres com Deficiência do Estado do Maranhão. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tranquilo. Eu sou especialista em isolamento social.
atrás do ócio, a preguiça, a brincadeira. Eu sou o Dilson, faço parte do movimento de pessoas com deficiência, um dos coordenadores do Fórum Maranhense da pessoa com deficiência. Tem uma deficiência minha por conta de mergulho em água rasa desde dezembro de 85. Já tem um tempinho, que eu não sei, acho que é uns 20, 30 anos, mais ou menos. E agora convivendo com essa história aí da Covid e o isolamento social, que é o que a gente vai conversar aqui. Né? Foi um pouquinho sobre esse movimento de pessoa com deficiência e o isolamento social. Beleza. Então, vamos lá. Bom, pessoal, para quem não sabe, essas pessoas que também vos falam, eles fazem parte do Fórum Maranhense e do Fórum Metropolitano das Pessoas com Deficiência, né? Que eles têm falado também. A Leninha falou que ela é conselheira municipal, no dia da pessoa com deficiência de Passo Lumiar. O Dilson, nosso coordenador, aí, há tantos anos, vem nos monitorando, nos ajudando a ter uma discussão, nos ajudando a discutir um pouco mais sobre as políticas da pessoa com deficiência no estado do Maranhão. E a ideia de fazer essa live, na verdade, inicialmente, foi com... eu conversei com a Aninha, seria a nossa primeira live, né? Nós fizemos essa live sobre acessibilidade comunicacional em TV e redes sociais. E aí ela teve essa disposição de fazer hoje conosco, e aí a gente também está convidando o Dilson. E a gente sabe que está passando por um período aí muito crítico de pandemia, mas sabemos nós também que a questão do isolamento social, ela vem muito antes disso, né? Então, é nesse sentido, essa dinâmica que a gente vai fazer. A gente vai discutir o isolamento social bem antes dessa pandemia, e aí lá na metade da live a gente começa a falar quais são as percas que a gente teve, das políticas públicas, o que as pessoas perderam com o isolamento social, e assim a gente vai aproveitando também pegando algumas mensagens das pessoas no YouTube, no canal do YouTube, que elas vão participar também, né, fazendo suas perguntas. Então, esse primeiro momento eu vou deixar para o Dilson falar, mais ou menos, uma história do movimento social das pessoas com deficiência, na verdade, desse isolamento social muito antes da pandemia. Historicamente, a gente sabe que as famílias, quando tinham uma pessoa com deficiência na sua casa, elas resguardavam aquela pessoa, deixavam ela dentro de casa, algumas por achar que essa pessoa poderia manchar a imagem da família, até a imagem da própria comunidade, e outras simplesmente porque a família achava que a pessoa nascia com uma deficiência e era incapaz de fazer qualquer outro tipo de coisa. Então, eu vou deixar aberto para o Dilson, historicamente, fazer esse relato para a gente, e aí vai nos ajudar um pouco mais nas próximas discussões. Dilson? Então, vamos lá um pouquinho, né, de história, só para a gente se situar um pouco. A vida da pessoa com deficiência, no geral, ela, né, toda a política voltada à pessoa com deficiência sempre foi voltada para o isolamento. Tá? Já, na verdade, a gente sempre foi muito excluído da sociedade, sempre partiu do princípio que a gente sempre teve a mais. Até hoje isso tem um reflexo muito grande, quando a gente percebe que as pessoas falam de todos os movimentos e sempre esquecem de falar, né, do momento da pessoa com deficiência. Justamente por conta dessa grande quantidade de tempo que a gente ficou à margem das discussões, né, segregado na sociedade, e que a gente veio de um processo de resistência, né, de sobrevivência, porque as sociedades, no geral, nunca compreenderam bem a participação ou a presença da pessoa com deficiência em seu meio. E aí tinha sociedade, geralmente as sociedades, elas exterminavam a pessoa com deficiência. Outras não compreendiam um pouco esse papel da pessoa com deficiência, e aí também podiam endeusar, né? Mas, no geral, o que acabava acontecendo é que as pessoas eram exterminadas. Muita pessoa com deficiência, ao nascer ou durante a vida, quando mostravam alguma deficiência, no geral, elas eram mortas. Isso aconteceu durante um período de tempo muito grande, e a gente sempre foi resistência, porque, às vezes, as pessoas passam como se fosse a pessoa com deficiência muito passiva, como se a gente estivesse sendo todo o tempo acovardado ou intimidado,
ou sem condição de discussão, mas não, a gente teve vários períodos da história da gente em busca de sobrevivência, né? No princípio mesmo, quando a gente era mais trucidado, mais exigido de extermínio, mais claro, quem acabava tendo a resistência sempre foram nossos pais, né? Principalmente as mães, que essas nunca concordaram em permitir que as pessoas com deficiência ou que seu filho fosse morto. E aí teve uma grande quantidade de pessoas que acabavam fugindo da cidade, viviam à margem de comunidades nômades, comunidades ciganas, circos, por conta de estar fugindo justamente desse extermínio que a pessoa com deficiência passa. Com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento da sociedade, a sociedade começa a se organizar melhor, se estruturar melhor, os entendimentos começam a mudar, aí a pessoa com deficiência passa a ser tolerada no meio social. Ela não é mais morta, mas ela ainda assim ela é tolerada. E as políticas sempre vão ser de isolamento. Muito difícil a gente ver a participação da pessoa com deficiência nesse período era estar em sociedade. No geral, era mesmo a gente mesmo que estava rompendo isso, correndo atrás, participando, vivendo em pequenas comunidades, porque não havia assim, uma preocupação, né, com a pessoa com deficiência. Não havia uma preocupação em garantir a participação dela em sociedade. Ou éramos nós que fazíamos isso, ou ninguém faria, né? Como não fizeram. Então, por isso que a história da pessoa com deficiência é uma história de muita luta, de muita resistência. Não é passivo, como geralmente a gente vê muito essa palavra, porque os espartanos matavam, é porque morriam, que não sei o quê, como se nós só sempre aceitávamos e nunca tinha uma reação. Isso não é verdade, sempre teve muita reação, né? A fuga da sociedade sempre foi uma saída da pessoa com deficiência, e a modificação da sociedade, até por conta do cristianismo também, ajudou muito a garantir a sobrevivência da pessoa com deficiência, mas numa perspectiva de institucionalização, né? Então, a gente sai do extermínio físico, sai também do extermínio social, depois a gente passa a ser institucionalizado. Essa institucionalização da pessoa com deficiência, ela dura até hoje, né? Porque mesmo a gente fazendo uma discussão sobre inclusão, né, da pessoa com deficiência em sociedade, mas a cabeça ainda das pessoas é da pessoa com deficiência institucionalizada. Tanto que as pessoas sempre nos olham como doente, né? Na maioria dos casos, uma discussão muito forte que a gente teve antigamente era ser reconhecido como pessoa, como uma pessoa, como cidadão, e assim, com autonomia, com direitos, porque justamente a ideia é que fôssemos todos doentes, né? Ou que estivéssemos todos precisando de estar dentro de uma institucionalidade. E aí as pessoas, depois de um tempo, passaram a querer um período de normalização, queria que a gente se adaptasse para a sociedade, né, que a gente chama de integração. Aí, nesse período de integração, aí, a gente se ajustava para a sociedade. E aí a gente vê aqueles aparelhos, né, violentos que tentavam normalizar o corpo da pessoa com deficiência, tentava fazer com que ela ficasse o mais próximo possível de uma pessoa sem deficiência. Então, teve uma série de massacres impostos ao corpo da pessoa com deficiência, justamente para tentar normalizar o corpo, né, não da forma que traria o bem-estar para ela, mas da forma que daria uma visão ou uma aceitação na sociedade maior, e que nunca foi aceito pela pessoa com deficiência nesse período de integração. A gente sempre dizia, não, que a gente queria estar na sociedade, que a sociedade ela teria que estar preparada para toda e qualquer pessoa, né, que sempre foi o discurso do movimento. Mas é muito forte hoje ainda assim a institucionalização é muito forte. E essa institucionalização é que permite que a gente viva esse isolamento, né? E que a gente passe a viver esse isolamento. Como? Tanto que às vezes... Sim. Tanto que hoje, com todo esse processo da pandemia, as pessoas com deficiência, o impacto na vida delas, em termos de isolamento social, em termos de carga de isolamento social, é pouco, é pequeno, né? Porque elas não se pilha tanto em ficar no isolamento social. A pilhação da pessoa com deficiência é não pegar o vírus, como qualquer um, que, por sinal, pode vir através de uma outra pessoa, né? Do cuidador, né? De alguém que está mais próximo. Mas o isolamento, ela sempre foi uma constante na vida da pessoa com deficiência, tanto que até hoje, e isso é um reflexo da história, que fez com que toda nossa participação em sociedade atrasasse muito, demorasse muito a gente ser aceito na sociedade. E aí, por isso que as pessoas não conseguem compreender bem quem somos no meio da sociedade.
é por causa da imposição desse isolamento, que a gente chama de exclusão, né? Segregação, exclusão. Hoje, bonitinho a palavra de isolamento social por causa da pandemia. Mas esse processo de isolamento, de exclusão, de segregação, isso aí, a gente passou isso a vida inteira, e isso, como consequência, traz essa dificuldade. As pessoas na política perguntam, pô, mas onde está a pessoa com deficiência? Cadê? O que ela está fazendo? As pessoas não conseguem perceber que a gente está próximo, né? Por conta que foram muito acostumadas a não nos ver, a gente é invisível. E aí isso dificulta a construção das políticas, né? Dificulta a localização da pessoa com deficiência, porque a gente não, no geral, a gente não tem os registros de hospitais, o registro de atendimento em alguns lugares, não aparece a pessoa com deficiência, não forma política, por conta desse isolamento que a gente sempre viveu, né? E isso atrapalhou a compreensão das pessoas do que quem é a pessoa com deficiência, por que pessoa com deficiência, qual a nomenclatura que fala, né, no que nós não somos doentes, que a gente tem uma outra condição de ser. Esse entendimento todo foi privado durante a história. E agora que a gente está tendo essa participação na sociedade, acho que vamos colocar dos anos 80 para cá, né, do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência para cá, que a pessoa com deficiência tem uma participação política mais efetiva, né, com mais as pessoas, as gestões públicas, né, estaduais, municipais, federal, internacional, eles começam a ter essa preocupação a partir do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência para cá, que é um tempo relativamente muito pequeno, principalmente para a história, né, para a gente avaliar um processo político da pessoa com deficiência. Mas que o impacto é fulminante, tanto que até hoje as pessoas não conseguem compreender, não entendem, não sabem por que pode, para elas não tem diferença nenhuma se o cara é portador de deficiência, ou se é pessoa com deficiência, ou se é mesmo o aleijadinho, o ceguinho, né, o tortinho, isso não faz diferença para elas, porque não tem esse hábito de conseguir perceber que a gente tem uma maneira de ser, tem uma outra condição de ser, que a gente se reconhece do jeito que todos somos, e as pessoas não conseguem entender, não conseguem, até a própria pessoa com deficiência ela é muito martirizada, né, muito estigmatizada até para entender o próprio corpo, aceitar o próprio corpo, porque é muito forte, a rejeição é muito grande, né, porque tudo que é belo, é bonito, é bom, é perfeito, né, corpinho bonitinho, né, peso bonitinho, corpo bonitinho, cabelo bonitinho, e para pessoa com deficiência, não. A gente é todo tortinho, todo quebradinho, ou a gente não enxerga, não ouve, ou tem uma dificuldade cognitiva. Isso incomoda as pessoas, isso incomoda estar na presença das pessoas que são acostumadas, né, todo o processo histórico, elas são acostumadas a entender que tudo que é belo, é bom, é divino, né, e tudo que é ruim, é feio, né, fora desse padrão, na verdade, é ruim, é feio, é mal. A gente vê muito isso aí nos desenhos, né? Desenhos, filmes, quando quer figurar o mal, figura aquela imagem grotesca do cara às vezes sem dente, boca torta, capenga, grotesco. Então, toda essa ideia remontada à pessoa dentro do seu estigma, do seu corpo, né? O cara torta, o cara não enxerga direito, a bruxa que é cega. Então, tudo isso aí vai figurar o mal em cima da pessoa com deficiência. Então, o mal somos nós. Por conta de não ter um corpo belo, não ter um corpo... temos um corpo belo, do nosso jeito. Temos um corpo que causa tesão, prazer, do nosso jeito. Mas para as pessoas, poucas pessoas conseguem compreender que a gente tem uma identidade corporal diferente. A própria pessoa com deficiência tem essa dificuldade de entender essa sua identidade corporal. Porque foi acostumado a sempre ver, ou a se enxergar para menos, né? Infelizmente, assim, a própria palavra de pessoa com deficiência, a própria terminologia hoje que foi deficiência foi ressignificada, ela sempre induz as pessoas a achar que é para menos, né, para menor, enquanto, na verdade, hoje em dia, para coisa que não presta, né, isso aqui está deficiente, não presta, isso aqui, né, que geralmente as pessoas falam. Mas a palavra ressignificar para querer mostrar a nossa condição de ser, nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar, e isso ainda as pessoas ainda não se compreendem, dá susto, ainda as pessoas não têm essa sensibilidade. Por isso os estacionamentos, a pessoa estaciona na vaga da pessoa com deficiência, a pessoa usa o banheiro da pessoa com deficiência porque não compreende, não entende. Só que a escola quebra um pouco isso, né? A participação da pessoa com deficiência na escola, isso facilita o mercado de trabalho, né? Isso facilita um pouco. Mas, no geral, o isolamento com a pessoa com deficiência, ela independe de estar em período de pandemia ou não. A gente sempre teve isolamento social,
sempre teve de maneira segregada, porque não tem política, não tem acessibilidade, não tem boa cadeira de roda, não tem boa muleta. Isso sempre permitiu que a gente vivesse excluído. Né? Foi só uma rápida, para não falar demais. Edilson, aí também trazendo para essa parte histórica, as pessoas com deficiência, elas eram escondidas, algumas não mostradas para a comunidade mesmo, elas eram assassinadas, retiradas de forma brutal ali de vilas ou de comunidades, principalmente por ter uma deficiência. Mas também essa mesma visão de antes para agora. Aí eu já passo para a Lina. Porque eu acompanho muito o trabalho dela, né? Tanto pessoalmente, né, quanto nas redes sociais. Aí, ela está falando agora para ela atender a luz da parecer. Então, assim, a Leninha, ela tem um trabalho do município de Paço Lumiar, e muitas pessoas podem pensar assim, o município de Paço Lumiar está ali perto da região, da capital, região metropolitana. Não, as pessoas têm tanta invisibilidade, tantas dificuldades, onde não se tem nada mesmo. Mas aí, como eu falei, como eu acompanho pessoalmente, eu sei das dificuldades também do município dela, das mazelas que passam pelo município dela. Aí eu quero passar para a Leninha essa bola. Eu acho que com essa fala do Dilson, essa fala histórica de que as pessoas com deficiências, elas eram retiradas do convívio familiar, então elas eram presas para não ser mostradas para a sociedade. Acontece hoje, ainda, tem conhecimento de famílias, assim, dentro do Paço Lumiar. Porque, gente, eu estou colocando Paço Lumiar. Como eu falei novamente, muita gente pode achar que os mais longínquos são os mais vitórios. Mas dentro de uma rural metropolitana, tem muita gente escondida, tem muita gente isolada, tanto pela família, quanto pela sociedade, quanto pelo poder público. Daí eu deixo para a Aline falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu não sei se eu consegui te ouvir direito, porque o teu microfone está dando um eco. Mas eu acho que tu me perguntou uma pessoa com deficiência sobre o isolamento aqui no meu município. Eu acho que foi isso, né? Isso, a questão do isolamento dentro do município de Paço Lumiar. Eu acho que não é o meu microfone. Alguém deve estar com outro canal aberto, porque eu estou com todos os meus microfones, eu estou só com o canal mesmo do Paço aberto. A ideia é que você fale para a gente, de acordo com a história que o Dilson passou para nós, de que as pessoas com deficiências ainda são, mas anteriormente eram mais ainda, eram aprisionadas pelas famílias, eram guardadas ali, deixadas dentro de uma caixinha. Acontece hoje dentro dos municípios, acontece hoje dentro do município de Paço Lumiar, tu tem relatos, eu sei também que tu tem feito uns trabalhos em outros municípios, então tu tem esse conhecimento, o que tu acha, o que a gente pode fazer? Carlivan, muitas demandas que a gente vem recebendo, antes de eu estar no conselho hoje como conselheira, a gente já vinha sempre recebendo essas demandas que hoje, como o Dilson disse, né, hoje se usa essa palavra de isolamento social, mas que essas pessoas, elas já estão fora da visibilidade há muito tempo e por vários fatores, né? Então, o que eu percebi agora nesse momento de pandemia, que de uma certa forma, assim, eu acho que encorajou algumas pessoas com deficiência que realmente, assim, não saía de casa de maneira alguma, encorajou para se viu numa situação pior, né? Porque muitas pessoas com deficiência que eu conheço, que são BPC, que são aposentados, então eles tinham outra renda, trabalhava como autônomo como complemento. Então, nesse momento de pandemia, eu
sentir eles mais corajosos para ir atrás do poder público e buscar os seus direitos. Né? Muitos estão aqui em Paço do Lumiar, muitos em situações vulneráveis. Né? O que mais tem me chamado a atenção nesse momento de pandemia é em relação a órteses e próteses, né? E escaras, que muitos terminaram contraindo, não sei se pela ansiedade, muito tempo deitado. Eu só sei que tem me chamado muita atenção porque a gente tem muitos casos de idosos, de jovens, de adolescentes com escara no município e que estão em casa, isolados, também por causa da pandemia, mas não só por causa da pandemia, mas por causa de cadeiras de rodas, de almofadas, de tratamento, sem poder ir ao hospital, porque também está com medo de pegar a pandemia, né? Então, assim, o que tem me chamado a atenção foi, e que de uma certa forma eu consegui ver isso como um fato positivo, né, e louvável, porque eu já milito aqui dentro de Paço há 20 anos, então muitas pessoas acham que só existe Leninha, Cláudio Roberto e o nosso finado amigo Cleizan, que faleceu. Né, que só existia 3 pessoas com deficiência em Paço do Lumiar o tempo todo, porque nós éramos as pessoas e somos, sem o Gleisan, que já partiu, que andamos na rua, que temos uma vida como todos, né? Então, agora não, agora só na área da saúde, nós temos um cadastro de 286 pessoas com deficiência que está na lista para receber os insumos, né? Ainda temos muitas dificuldades e isso, nesse momento de pandemia, eu percebi que a nossa situação ficou bem mais pior. Bem pior mesmo, em todos os fatores, na saúde, na questão de alimentos, na questão em relação ao trabalho, porque ele tinha outros complementos, e agora, para quem recebe só um salário de BPC, para se manter hoje, no momento de pandemia, e pagar um aluguel de R$600, de R$500, é muito complicado. Aí vem mais as escaras, o tratamento não são produtos baratos, todo mundo sabe disso. Eu estou com um caso também, que essa pessoa também está com escara, que é no pau deitado, para complicar a situação dessa pessoa. Os agentes de saúde, eu tenho recebido várias denúncias, assim, em alguns locais da zona rural, que não tem as visitas há 3 anos, há 2 anos, nessa área dos agentes de saúde. Então, seria importante se eles estivessem, nesse momento, fazendo a visita a essas famílias de pessoas com deficiência, né? Então, digamos, esse caso, que a pessoa não tem um transporte para vir até a zona urbana, aqui no Maiobão, para tentar um curativo. Não tem ônibus, não tem condições, né? A rua é de difícil acesso, estava sem cadeiras de roda. Então, é um conjunto de fatores que eu acho que as pessoas terminam se abatendo muito, fica numa situação desesperadora. Então, a pessoa com deficiência aqui em Paço do Lumiar está muito complicado. Se nós já tínhamos dificuldade nesse momento, nós estamos ainda. E eu acredito que a política da pessoa com deficiência, a gente precisa ser ouvido pela gestão, sabe, pelo poder público. Eles precisam ter esse entendimento, eles precisam conhecer a pessoa com deficiência para que eles possam, de fato, efetivar os nossos direitos. Né? Tem um caso, tem caso também que eu acho que é o que repercute, mas daqui a pouquinho eu vou dar uma lida aqui as pessoas estão comentando aqui no canal do Paulo e da Jace, daqui a pouco eu vou fazer a fala do pessoal aqui. Mas tem uma situação também que faz com que a pessoa com deficiência, ela se tranque muito. Eu só queria responder uma pergunta aqui da Albenísia, que ela falou aqui sobre a questão do programa Melhor em Casa, que a gente esteve lá há uns 3 meses atrás, e eu, em especial, fiz um pedido para que as pessoas com deficiência que estavam acamadas fosse a prioridade na questão da vacina, e nós não tínhamos carro, né, para fazer a visita há uns 3 meses atrás. Não sei se agora está funcionando. Era justamente mais ou menos isso que eu ia falar. Por quê? Porque hoje, com
com a crise do coronavírus, tem se criado alguns hospitais de emergência, né? E dá para se perceber que tem alguns hospitais que estão começando a se adaptar por conta dessa crise. Lembrando que o movimento já vem cobrando essas melhorias há muitos anos, e ainda assim não estão chegando aonde a gente espera que chegue. Pode ter o melhor serviço que for, mas se o teu direito de ir e vir for retirado, esse teu local, esse teu espaço, da tua casa, para esse que for impedido, tu está sendo isolado. Então, é o que está acontecendo dentro do que a Lininha coloca na questão do parto linear. E aqui também, na nossa região, acontece? É também a mesma situação. E esse isolamento também acontece. Esse isolamento também acontece na hora que ele é atendido no hospital, pô, nas clínicas, porque não tem banheiro adaptado, não tem um quarto que dê condição para ele ficar. E aí ele também é dentro do próprio universo de saúde, que é primeiro, e dá um conforto, uma qualidade ali de permanência nele para tratamento, ele também não tem, pô. Aí, às vezes, o que acaba acontecendo é que a gente tem casos de pessoas com deficiência que precisavam ser internados, precisavam estar internados, mas não tinha condição de ficar, porque o próprio hospital não tem um banheiro, nas próprias apartamentos de algumas clínicas, de alguns hospitais, não tem um banheiro, né? Não tem condição de acesso, não tem condição de acessibilidade. E aí isso também é uma forma de isolar, de segregar, de não garantir atendimento à saúde. Então, isso acaba isolando, fazendo que as pessoas não procurem o sistema de saúde e se omitem, né? E acabam ficando em casa, morrer em casa esquecido. Tanto que prova, assim, por mais que a pandemia veio mostrar várias coisas, veio mostrar várias necessidades, mas uma das necessidades que ela mostrou é a importância de ter todas essas, que comprovou a visibilidade que a gente vive dentro das estruturas de atendimento público, porque essas informações elas já deveriam estar sistematizadas, organizadas, bancos de dados, acompanhamento, e não tem, isso não existe. Então, a gente é atendido, a gente sai, a gente pega a doença, a pessoa se torna uma pessoa com deficiência, e aí não tem essas informações de como está a pessoa, quem é a pessoa com deficiência, de que maneira está, o melhor em casa. O melhor em casa a gente tem certeza que atende várias pessoas com deficiência, mas eles não têm um cadastro especificando qual é o tipo de deficiência, eles não têm um banco de dados para dizer, ó, esse aqui tem deficiência, esse aqui mora, isso pode ser tal posto, tal unidade mista é mais perto para cuidar dele. Essas informações não existem, isso aí é uma segregação também, isso é um isolamento que é permitido, que nos permite ficar segregado, nos permite ficar em casa, afastado do tratamento médico, da condição médica, que também faz parte é o Minha Casa Minha Vida, porque eles precisam colocar as pessoas para ter o percentual em cima, porque é uma pessoa com deficiência, e o Bolsa Família. E muitas vezes o beneficiário, ele omite que na casa tem uma pessoa com deficiência, mas pensando que ele pode perder o Bolsa Família. Então, ele não quer dizer que na casa existe uma pessoa com deficiência. Entendeu, Dilson? Sim. A gente tem uma política toda a informação ainda, né? Ela está sendo estruturada. E aí, quando chega num período desse, que é um período mesmo de desespero, de que as pessoas não precisam cuidar, ter uma atenção maior, alguns segmentos da população que precisam de uma atenção melhor, precisam de uma atenção maior, aí a gente vê a fragilidade do sistema, né? Porque de ter essas informações, existe. Tem censo escolar, tem o cadastro único, tem o BPC. Hoje já existem algumas políticas que foram mais ou menos organizadas, fruto do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Tudo isso é fruto de uma luta do próprio movimento de pessoa com deficiência, que começa no Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Ali que a gente começa a fazer essa pressão, e a gente começa a exigir que tenha políticas da pessoa com deficiência, e começa a se organizar. Mas essas faltas de organização, tudinho, essa falta de construção de atendimento da pessoa com deficiência, isso vai perdurar muito tempo. E aí a pandemia agora veio só para mostrar, para enfatizar e comprovar o que a gente via solicitando, o que a gente via pedindo. Não tem uma organização, não tem um banco de dados, não tem uma coisa que permita que a gente consiga ser atendido com qualidade e com rapidez. Isso não existe.
E aí o que acaba acontecendo é que a gente morre na invisibilidade, morre dentro do isolamento social, né? E poucas pessoas com deficiência têm essa condição de acesso à saúde, que a Carlinhos colocou, porque está cerceado o direito de vir, de todas as maneiras, não só por questões de uma rampa, não só por questão de uma cadeira de roda, mas a própria política, ela é uma barreira que permite que a gente continue no isolamento. Isolamento, é verdade. Isolamento, é verdade. Eu acho que algum de vocês aí também está com o canal do YouTube aberto. Se vocês tiverem com o canal do YouTube aberto, bota pelo menos no mudo, tá bom? Porque aí dá essa interferência lá, dá esse eco, tá bom? Tem algumas situações aqui que eu vou tentar levantar, aí eu fico à disposição de qualquer um dos dois falarem, que é a situação de mães que têm crianças com TEA, ou então é voltada a criança, ou crianças que têm microcefalia, que têm paralisia cerebral, e eu acho que é uma dificuldade bem maior, né, quando a gente toca no assunto mãe, né, é a questão a mãe cuidadora dessa criança com deficiência, né, e pelo menos dentro do nosso movimento, a gente tem muitas mães que conseguem se informar, conseguem correr atrás, porque são participativas, tal. E a gente também tenta, de alguma forma, levar essas informações para as outras. Mas a gente ainda tem também muitas mães que elas deixam ali a sua criança como se fosse uma porcelanazinha, né? E tem medo de levar para algum outro lugar, com medo de acontecer qualquer outra coisa com o seu filho. Qual é a mensagem? Como que a gente pode estar trabalhando, né? Porque, assim, pelo menos, eu vejo que o movimento no Maranhão de pessoas com deficiência é um movimento muito organizado, entendeu? A gente não parou de se reunir, né? Mas eu também vejo que a gente ainda não conseguiu alcançar todos, e não conseguiu alcançar todas, né? Então, a gente tem relatos, né, Dilson, né, dos municípios sobre essa situação, né? A gente, enquanto... É difícil isso, porque, com certeza, criança, quando falo de criança, cara, a fragilidade é bem maior, né? E aí a preocupação é bem maior também, né, cara? Que a gente... porque criança, por si só, já é uma criatura, né, ali frágil, né? A gente, né, uma coisa mais difícil, precisa de mais atenção, de mais carinho, e aí a gente, e aí se preocupa mais, porque as mães, o próprio cuidado das mães, a mãe que acaba pegando uma doença ou outra, que a gente acaba falando de mãe, mas tem apesar de ser pouco, pais também, né, tem um papel, a presença do pai, quando o pai é companheiro, quando o pai participa, então a gente tem o pai ali para dar o apoio, mas no geral a mãe está sozinha na luta mesmo, e quando ela como ela fica doente ou tem algum outro problema, aí a complicação é maior. E aí mostra que não tem como eu estava falando, na verdade, tem vários serviços que são oferecidos pelo poder público, mas não tem uma política organizada para construir para permitir que esses serviços se dialoguem entre si, para facilitar. Não dá para tratar só a criança com microcefalia num espaço institucionalizado, segregado. Ela precisa ter a sua participação na escola, na comunidade, porque ela precisa crescer como ser, precisa crescer como indivíduo. E isso não existe, isso pouco existe, né? A gente tem agora que as pessoas vai começar a ir para a escola, ser recebido na escola, mas, no geral, não tem uma política que permita um bom acompanhamento da vida da pessoa com deficiência, principalmente quando é criança. Porque Dilson, é justamente bem aí, né? Por exemplo, a escola, desculpa te cortar, a escola, a gente tem acompanhado, tem casos dentro do Ministério Público sobre a questão do atendimento à criança dentro das escolas, né? Tá certo que agora tá tudo parado e tal, mas a gente sabe muito bem que há essa dificuldade também, principalmente dentro das escolas, né, de receber. Aí o que a mãe faz? Ela não leva, ela prefere educar a criança em casa, aí segrega, entendeu? Não faz a criança se desenvolva pela parte recreativa com outras crianças, não é isso?
Tem essa dificuldade. Tem o próprio espaço público, pô. O próprio espaço público que ela podia estar em volta da casa dela, ela podia estar, né, participando de atividades culturais, participando da associação de moradores, né, convivendo melhor, usando melhor as praças, né, saindo de casa para passear no seu bairro, mas não tem calçadas padronizadas. Então, tem uma série de políticas que não são bem organizadas e que permite que a pessoa, né, fique nesse isolamento. A escola quebra um pouco isso, até o censo escolar mostra, principalmente quando se constrói políticas que vão sendo centralizadas em termos de informação, né? Porque a gente tem, hoje em dia, por conta do BPC, do censo escolar, né, do Bolsa Família, a gente conseguiu se centralizar num cadastro que permite que centralize informação. Aí, quando consegue centralizar a informação, a gente vê assim, se a criança com deficiência não está na escola, ele pode perder a bolsa, né, ele pode perder tal recurso, tal né, apoio financeiro. A escola perde recursos para estar construindo adaptação. Então, quando a educação, hoje, a gente percebe que a educação, em termos de política de pessoas com deficiência, está um pouco mais organizada, porque ela tem um ambiente, porque a escola é um ambiente mais fechado, né, mais controlado. Então, isso fica mais fácil acompanhar, né, o desenvolvimento, pesquisar, analisar e construir condições de políticas que permitem e garantem que ela fique na escola. E aí, isso associado com Bolsa Família, ou com a participação do BPC na escola, não, se a criança não está na escola, não vai receber o BPC, e se estimula ela ir para a escola, estimula os pais a colocarem na escola, porque às vezes a questão... Mas tu fala assim, organizado... Concluindo, Carlinhos, só concluir. As condições financeiras do pai, a condição de vida da própria mãe, que está sozinho, que tem mais outros 3 filhos, aí, cara, garantir e permitir que a pessoa com deficiência seja excluída no próprio lar também. Agora eu compreendi. Depois, a Jaci, ela também quer falar. Jaci, ela não é só nossa intérprete aqui, não, viu? Ela é parceira desse canal, a gente está no canal dele. Mas a gente teve um problema com o canal, mas está aqui juntamente para também somar com a gente. Eu falo no sentido organizado, mas a gente tem umas questões. Por exemplo, vamos trazer para cá para São Luís. Existe uma lei, não sei se passou, eu também parei de acompanhar, um projeto de lei de criar clínica escola, né, da criação de clínica escola, ou seja, de pegar as crianças e regredir, né, fazer com que a nossa política não volte àquela parte só de saúde, né, que a pessoa com deficiência, ela é só para saúde, né, então está acontecendo isso, né, tu acha que ainda assim a gente ainda continua analisando, porque, tudo ainda rola na história da imagem da institucionalização da pessoa, né? As pessoas estão mais acostumadas a querer trabalhar com a pessoa com deficiência institucionalizando, né? E aí tem essa ideia aí da clínica escola, escolas segregadas, isso só com deficiência ela tem que estar no processo escolar. A escola, aos poucos, tem que começar a estar se organizando. Escola, onde já se viu, a gente falava antigamente que a escola tivesse professor Libras, intérprete Libras, nunca ouvi falar, uma sala de recurso, e agora vai ter o quê? Cuidadores, né? Vai ter uma pessoa para estar apoiando, ajudando a pessoa com deficiência. Então, a tendência é que isso se construa na escola e em toda e qualquer escola, né? A gente sabe que tem umas deficiências que são mais severas, e aí essas deficiências são mais severas, às vezes ficam em algumas escolas segregadas, fica fica de maneira institucionalizada, fora do ambiente com outros alunos ou com outras pessoas, mas isso tem que ser só um passageiro, ele tem que estar na escola, por maior que seja a gravidade da sua deficiência, por mais severo que for a deficiência que a pessoa tenha, ela tem que ter convívio social, ela não pode estar institucionalizada não, ela tem que estar no supermercado, ela tem que estar numa praça, ela tem que ir na banca de jornal, ela tem que estar na escola, o que não pode, o que tem que quebrar é essa institucionalização, essa segregação, que aí que a discussão que vem com as pessoas que passam. Hoje eu vi uns relatos de pessoas na internet que dão uma olhada, muita gente reclamando o quanto é ruim ficar em isolamento social. E isso é que é ruim, mas a pessoa com deficiência, ela já não percebe esse impacto, cara. Eu faço parte de um grupo que é só tetra, né, que tem pessoas do Brasil inteiro, algumas pessoas que moram em outros países.
o pessoal ele não sente o impacto do isolamento social, de forma alguma, mas os seus parceiros, que estão convivendo com eles 24 horas por dia, pai, irmão, maridos, mulheres, estão sentindo essa dificuldade, estão sentindo o peso do que é ficar direto em casa trancado, fazendo par ou conjunto com coxa de cama, com sofá da casa, se vestindo de acordo com o lençol, que isso aí é complicado, é chato, é enfadonho, isso diminui a vida de qualquer pessoa. E aí a pessoa com deficiência, ela já infelizmente, por causa dessa institucionalização, desse isolamento, esse impacto é menor nela. Mas as pessoas hoje percebem, o gestor percebe hoje, né, por conta da pandemia, a necessidade de tirar a pessoa com deficiência desse isolamento social. Agora é que, quanto menos se compreender, que é o que a gente percebe, que quanto menos se compreende o que é pessoa com deficiência, pior se constrói política. Porque, no geral, uma dificuldade muito grande, as pessoas, quando falam de pessoa com deficiência, falam que está na legislação, falam que está na lei, mas não conseguem compreender quem é o indivíduo, o ser. Isso falta avançar para caramba, nisso aí, para quebrar essa institucionalização. E aí é parte do movimento. Aí sim o movimento parte para entrar no contraponto, está pressionando, está mostrando que existe política, está mostrando quem é a pessoa com deficiência, que ela é empoderada. Mas, infelizmente, até para a gente do movimento, a gente, para chegar em muitas pessoas com deficiência, a Leninha falou no que ela passa aí no Passo do Lumiar, no que ela, o que ela vive, as pessoas que ela tem contato, perfeitamente, mostra isso perfeitamente, cara. Tá? É um isolamento muito cruel, é uma dificuldade da pessoa com deficiência tá na rua que isso massacra, diminui a vida, encurta o prazer. Aí isso tem que ser quebrado, né? Isso tem que ser discutido, mas para a gente do movimento vai ser muito difícil também localizar todas essas pessoas. Não dá para a gente fazer. O que a gente tem que fazer é justamente dar esse apoio para o poder público, estar pressionando o poder público, tentar construir junto com eles, para poder tentar chegar minimamente, né, como se diz por aí, dos afogados salvar o chapéu. Já, assim, a Jace, ela queria fazer uma... Como? É porque eu li aqui no chat, você queria fazer uma fala? Era porque estava... Não era o áudio? Era porque estava o eco. O eco do áudio eu não estava conseguindo escutar. Era só. Mas já tá bom agora, já tá bem. Estou conseguindo escutar normal. Oi. Tá. Estou conseguindo escutar. Beleza. Eu vou dar uma lida aqui no chat, estou acompanhando, e aí eu vou deixar à vontade para a Leninha falar também sobre a questão do transporte público, né? Aqui dentro do nosso estado, a gente, particularmente dentro do município, e a gente sabe que a gente tem linhas aí que elas passam pelas outras regiões da metrópole aqui, Passo Lumiar, enfim. E a gente sofreu uma perca, né, uma mudança aí na questão dos cobradores, né? Agora só o motorista que faz o uso do transporte tanto para cobrança, e a gente tem uma visão muito ruim na questão de como colocar a pessoa com deficiência dentro do ônibus, porque tem aquela questão, o motorista ele vai descer, né, e aí vai ajudar a colocar o cadeirante ali na rampa, né, quando ele não tem a mobilidade para fazer isso, né, e como que a gente vai trabalhar isso, né? Tá certo que agora, nesse período de pandemia, acho que bem poucas pessoas com deficiência estão saindo, mas a gente consegue mudar isso? A gente tem que aceitar isso? Será que a gente não consegue abrir dentro da gestão essa visão de que a pessoa com deficiência, o transporte público, ela precisa de uma segunda pessoa para estar ajudando, até pensando na própria segurança do motorista? É contigo, Leninha, não é comigo. Teu microfone está desligado. Leninha,
Não estou ouvindo ela tá falando? O microfone dela está desligado. Meleninha, tá desligado. O importante é a gente ter autonomia, né, cara? Pô, não dá para ficar todo o tempo só... É chato a gente ter todo o tempo alguém com a gente, né? Pô, essa é falta... Isso é uma outra coisa que é muito ruim. Oi, Gilson. À vontade, Meleninha. Oi, Gilson. Então, a pessoa que falou sobre a questão do ônibus, às vezes a gente, como eu moro aqui no município, é fácil para mim avaliar onde eu moro para a situação que ele mora, que é o Janilson, que é uma pessoa que está contraiu úlcera por pressão. Ele mora no Pau Deitado, aqui em Passo do Lumiar, né? E a rua dele é intrafegável. E o único ônibus passava, que era o único ônibus que passava próximo à casa dele, não está agora fazendo mais linha para lá. A situação dele é um dos casos que nós temos, porque pessoas com deficiência, muitas mulheres com microcefalia, paralisia cerebral, e elas não conseguem chegar até aqui por falta de um transporte, por causa das ruas. E a situação dele, em especial, que ele já procurou o conselho, eu já fui lá, já fiz tudo bonitinho, já oficializei a saúde também, para ver a situação dele, desde janeiro, antes da pandemia. É uma demanda que ele está falando, que ele já trouxe para o conselho, assim como muitas outras que nós não conseguimos concretizar, infelizmente. E agora, nesse momento de pandemia, os ônibus diminuiu, todo mundo sabe que a frota, né, diminuiu um pouco. Então, lá, você, zona rural, não está indo de maneira alguma lá onde ele mora. E aí, para ele, que é uma pessoa com deficiência física, que é cadeirante, está tendo muita dificuldade, ele não está conseguindo sair de casa, a rua dele não dá, ele tem que sair de casa por duas pessoas, um pegando na frente e outro atrás, para que ele possa sair de casa, chegar até uma via de asfalto, para que ele possa pegar um outro ônibus na estrada de Ribamar. Então, a situação dele é bem delicada mesmo, entendeu? Eu prefiro dar o número da ouvidoria para ele poder denunciar, né? O bom era a gente ter autonomia, né? Da questão da que tu falou disso, a gente começou a falar a questão autonomia, né? Eu acho que mais você até que tu vai falar. Mas a gente sabe bem que tem pessoas que necessitam vão necessitar dessa ajuda, entendeu? E aí não tem, né? Pô, tem enquanto que a gente, porra, enquanto tem estado aí, que é tipo, São Paulo que tem um impacto da deficiência, ela é mais diluída na sociedade, porque o que a gente quer, que é o princípio da inclusão, né? É naturalizar a deficiência em sociedade. Para que isso seja naturalizado, pô, ela tem que andar com a menor quantidade de pessoas possível em volta dela. Quanto mais liberdade, mais autonomia ela tiver, melhor. Mas não dá para, for ter que sair de casa, tem que ter um batalhão de 2, 3 pessoas. Né? Isso aí é chato. Claro que quando é necessário, isso é importante. A participação do cuidador é importantíssimo. Mas o que a gente puder, o que se puder, em termos de política, garantir a autonomia, pô, a gente pega, às vezes, ali, eu vou citar São Paulo, porque eu acho que o sistema de metrô de São Paulo, eu acho que é um dos melhores aqui do Brasil. E aí a gente pega ali, tu tem tua dignidade garantida de tu chegar no terminal, de ir até o terminal, chegar no terminal, passar para entrar em outro terminal, sair, sozinho, cara, com autonomia, com segurança, como toda e qualquer pessoa. Isso é o que a gente busca. Aí, às vezes, a gente tem um grau de falta de construção ou de descaso tão grande, que aí, porra, a gente deve ficar discutindo que nos bairros tem que ter asfalto, né? Porra, que os bairros tem que ter calçada, né? Tem que ter condição de viável da pessoa sair de casa, não só a pessoa com deficiência, mas toda e qualquer pessoa. Já começa, pô, se uma pessoa sem deficiência tem que sair de casa numa rua detonada para ir trabalhar, porra, o triplo é uma pessoa com deficiência, é mais estressante ainda. E aí são políticas que vão permitir que não só a pessoa com deficiência fique segregada, mas a pessoa idosa acaba ficando segregada, a pessoa que está obesa acaba ficando segregada, pô, a pessoa que está idosa mesmo, que ela já começa a sair pouco, né, até por causa da idade dela, e quando ela tem um espaço
que está totalmente, né, desfavorável a ela, ela vai preferir ficar mais em casa, mais cômodo, né? Menos dor de cabeça, para já ser brigão, como geralmente a gente passa por brigão, pô, sei lá, vem esse pessoal da cadeira de roda, vem esse pessoal da rampa, vem esse pessoal da acessibilidade, é tudo chato, tudo briguento. Pô, porque porque as pessoas não conseguem compreender o quão difícil é a gente ter nossa autonomia, né? E aí isso fere a gente, né? Fere a gente enquanto cidadão, enquanto ser. E as pessoas não conseguem compreender isso, e aí tem uma série de dificuldades. Só para figurar melhor, quantos ofícios, Carlos, de reclamação que tu fez, eu vi muito reclamar isso, na frente das escolas, acho que do município, a parada de ônibus na frente da escola tinha uma porra de uma calçada gigantesca, que aí como é que o cara ia atravessar para ir para a escola? Né? Quantas vezes se pediu isso, e aí não foi removido esses obstáculos? De monte, cara. Eu vou ler aqui, vou dar uma lida aqui no pessoal que está aqui presente. Leninha, tu deve estar escutando, desligou teu YouTube aí? Tá, é por isso que tá dando web. Tá. Tá presente aqui com a gente o Mike, a Priscila, Deline, a Liane, que fez bastante participação aqui, o pessoal aqui da Secretaria de Direitos Humanos, a Ana Isabelle, o Paulo Carneiro, lá de Caxias, com a gente, Janilson, a Vivi, o Francisca, o Divaldo, tem bastante gente. Eu vou pegar algumas falas aqui, a Leninha já até falou algumas aqui da Albenísia, né, sobre a questão do transporte do carro, né, e aí a Liane faz uma fala aqui, que é em cima da fala do Dilson. Dilson, se chamam eras, extermínio, segregação, integração, exclusão, inclusão, diante do que se vê ainda persiste essas eras bem fortes. Você fala de institucionalização, então, que caminhos? Aí depois ela fala, podemos ter já, que principalmente agora com a pandemia se mostrou mais o isolamento e o sofrimento das pessoas com deficiência. A gente enfatizou bastante isso aqui. Aí o Genilson fala assim, é complicado, pois o poder público mal se importa com a situação das pessoas com deficiência aqui em Pasto Lumiar. A Leninha falou bastante disso também. Tá, tem uma pergunta aqui para vocês, né? O que vocês acham... O que vocês acham da política da pessoa com deficiência no governo federal, com a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, né? Como é que vocês acham que elas estão se articulando? Estão se articulando bem? Estão trabalhando bem? O ambiente nacional, o que vocês acham aí? Para vocês, fala aí. Não pode fugir. Cara, não é porque não tem, né? A gente não tem uma política federal, não tem, tá tudo, a gente nem sabe. Ai, Senhor! Foi agora empossada aí na Secretaria de Justiça uma pessoa cega, né, que era até para-atleta, formado na área de direito, para participar, mas não tem, a gente está esperando ainda ver o que eles vão construir. Na verdade, tem extermínio, isso ainda tem muito extermínio, né? Tentativa de acabar com todo o projeto de direitos humanos da pessoa com deficiência, ele está sendo destruído. Não só da pessoa com deficiência, todo o processo de direitos humanos está sendo destruído. Está sendo mal pensado, mal compreendido, e a pessoa tende a achar, quando a gente discute direitos humanos, tende a achar que isso é esquerdismo, e que não é discutir direitos humanos, não se discute no esquerda, centro-direita. Não tem nenhuma questão de um lado ou outro, é questão de direito. E aí a gente percebe que o governo, a gente tem que esperar, até agora, acho que vai dar 2 anos de gestão, a gente não vê, não tem o que existe, ainda em termos de atendimento do governo federal aos municípios e estados, foram coisas que foram construídas, né, na gestão Lula, Dilma, ou antes começou a ser construído na gestão de outros presidentes. Mas, para agora, com essa gestão, com esse governo aí, ainda não, a gente não sabe o que tem. A gente sabe que tem um desmonte, né, um desmonte, um extermínio
o extermínio de populações de rua, extermínio de populações com deficiências, extermínio de população LGBT, isso a gente sabe que tem bastante, né? Mas em termos de política construída para ver a efetividade e garantir condições de acesso, garantia de inclusão, ainda está muito, tá deslocado, ainda não consegui perceber, não, e nem sei se vai ter tão cedo isso aí, né? A gente não consegue ver não consigo perceber, assim, um indicador de que alguém está trabalhando em política, né? Não consigo ver o papel da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência fazendo alguma coisa nesse sentido, não. Beleza. Leninha? Leninha, tá dormindo. Não. Tá. Eu já fui contemplada na fala do Dilson. Tá. Tem um outro assunto aqui, a gente tem 1h17 de live, a gente combinou 1h, se tiver bacaninha, a gente vai até 1h30. Como a gente começou atrasado, a gente vai segurar mais um pouquinho. A gente não pode negar que não tem serviços, né? Que não tem, que as coisas não estão acontecendo. Pelo menos assim, o que foi deixado de governos anteriores, a gente está conseguindo chegar que o governo atual manteve lá, mas que ainda funciona, e também graças a instituições que mantêm esses serviços, né? Como, por exemplo, nas esferas estaduais e municipais, quando elas aderem ao serviço, são os CERs. Ei, tu falar na estadual é uma coisa. Agora, federal... Então, tem os CERs, né? E minimamente estão se conseguindo trabalhar, se enxergar algumas coisas, algumas doações de cadeira de roda, as fisioterapias, e a gente entende também que algum desses serviços os municípios precisam aderir, né? Precisam aderir, porque são serviços que que nos ajudam as outras pessoas a sair desse isolamento, né? Porque às vezes a pessoa que tem uma deficiência, ela não quer trabalhar, ela quer viver mesmo só na aposentadoria, no BPC dela, mas ela quer fazer algo a mais, quer fazer uma fisioterapia, quer fazer uma arte, quer fazer... Então, claro, o SER não faz isso, a arte, né? Mas ainda traz alguns serviços que as pessoas possam dizer, eu vou sair de casa que hoje eu tenho minha atividade no SER. Assim, vocês entendem qual é a dificuldade dos outros municípios em aderirem a esse tipo de serviço, né? Ou então do próprio Estado ou governo federal tentar criar outros serviços semelhantes. É porque eu ainda não vi nada, assim, como o Gis falou. Se não for depois desse limite, a gente tem sempre o dia, que justamente foi anterior, mas... Não tem ainda não. Essas coisas... A gente tem uma organização aqui ainda muito incipiente, né? Muito no início. Mas não tem muito serviço. O gestor tem que mudar um pouco a cabeça, né? O gestor tem que perceber que o importante é ter política, que às vezes ele vai ter um gasto muito grande, às vezes precisa gastar para construir política. E aí, às vezes, é preciso ter uma visão, né, de gestor, tem que ter uma visão mais ampla, para garantir que todos os segmentos da pessoa que precise seja atendido. O pessoal entender que a gestão pública, ela tem que atender o cidadão, e que a pessoa com deficiência é cidadã. Né? E aí precisa construir políticas que garantam minimamente condições de que a pessoa com deficiência sobreviva, tenha autonomia, né, tenha respeito, tenha dignidade. E aí ficam os serviços muito quebrados. São Luís, por exemplo, São Luís, a gente vai discutir política de pessoa com deficiência no município de São Luís, a gente não consegue, não tem vários serviços espalhados que a gente nem consegue compreender ainda. O governo do estado avançou, a gente teve dois períodos aí que a política da pessoa com deficiência avançou bem legal. A gente teve o período aí quando o Jackson estava no governo, que aí com o Jackson a gente teve um bom diálogo, teve um bom discurso para as políticas, que começamos a traçar algumas estratégias, conseguimos discutir algumas políticas, conseguiu avançar em alguns pontos, e agora a gente tem um governo fácil de diálogo, que é o governo Flávio Dino, que a gente tem tido, sim, condição de diálogo, condição de discutir política, independente de ter um gestor que é sensível à causa, porque tem um parente com deficiência.
Não, a gente tem uma pessoa, tem gestores que percebem a necessidade e a importância de discutir a política da pessoa com deficiência enquanto política, né? Não porque está mais sensível ou porque conhece alguém, mas ainda está muito em construção, né? Precisa avançar bem mais, tem que ter um pouco mais de ousadia, né? Tem que acreditar um pouco mais, tem que apostar um pouco mais, porque a maneira como as políticas se construíram, a maneira como os serviços foram feitos, de qualquer maneira, aí sem ter uma organização, sem ter uma comunicação com outras políticas, aí sem ter transversalidade, isso atrapalha pra caramba, cara. Isso tem que ser mudado. Se não mudar o enfoque, não mudar o ângulo, a necessidade não vai, vamos continuar com mais segregação ainda. O negócio é fazer, por mais difícil que seja, é fazer a coisa certa, é tentar construir as políticas de maneira que elas se comuniquem, de maneira que elas sejam transversais, e o gestor tem que se atentar que a gestão pública é para servir pessoas, o governo é para servir pessoas, né? E tem que servir pessoas, tem que construir. É uma necessidade que está se apontando há séculos, né? Beninha? Beninha? Cadê Beninha? Cadê Beninha? Microfone. Oi. Oi. Tá aberto para te falar. Tá aberto. Liga teu microfone. Tá, enquanto a Leninha se ajeitar aí com o microfone dela, porque a fala também foi aberta para ela nessa temática aí. O Paulo Carneiro, ele coloca aqui também, muito boa temática. Entendo que a história da pessoa com deficiência foi e ainda será de preconceito e desrespeito. É óbvio que tivemos avanços e que a voz se deram com muitas resistências, né? Ele comprova aí a nossa fala de que a gente conseguiu avançar, claro que com a resistência de movimentos nacionais, estaduais, até mesmo, ele continua falando aqui, até mesmo em posições. Muito difícil ter um governo que pense na promoção de direitos. Aí, sigamos firmes. O Janilson pergunta aqui, quero perguntar como vocês veem a situação de acesso a banheiros com acesso a pessoa com deficiência em Paço Lumiar, e qual sugestão para melhorar nessa área? Bom, a questão do banheiro não é só em Paço Lumiar, não. Porque, assim, é uma fala muito da Alessandra Pajama, nossa amiga, né? A gente quer acessibilidade além de rampas e banheiros, né? Então, quando a gente discute aqui acessibilidade, quando a gente discute inclusão, Janilson, a gente discute muito mais além do que banheiros, né? A gente discute acessibilidade à comunicação para a pessoa surda, no atendimento nos hospitais, em delegacias, né? As rotas acessíveis, justamente até para chegar nesses banheiros, por exemplo, em banheiros públicos como praças, como terminais de integração, a gente faz essa discussão também, entendeu? Então, assim, não é querer desmerecer só discutir banheiro em Paço Lumiar. Em Paço Lumiar, ela tem que evoluir muito a questão de inclusão e a questão de acessibilidade, né? A Leninha quiser fortalecer um pouco mais a fala. Uma política isso é um discurso muito legal também do pessoal de população de rua, né? Que eles contempla eles, aí é uma questão de saúde pública também, né? Vários banheiros públicos espalhados nas cidades facilitam que quebre essa disseminação de vários tipos de doenças, justamente que acontece com o pessoal que mora em situação de rua, né? O pessoal que mora na rua, que prefere viver de outras maneiras, e aí isso facilita que
segmento, também tem muita pessoa com deficiência. Né? Mas então, a fala de Janilson, ele está se referindo aos órgãos públicos, né? Porque ele vai nos órgãos e ele tem essa dificuldade, ele é um cadeirante, de usar um banheiro, e sempre quando ele vem do local onde ele mora, ele passa o dia aqui no Maiobão para ele resolver todos os assuntos, bancários, enfim. Ele passa o dia aqui, não só ele, mas tantas outras pessoas da zona rural também, que vêm fazer receber seu pagamento, fazer compras, e aí passa o dia aqui. Então, eles sentem essa dificuldade quando eles vão resolver alguma coisa na educação, na saúde, em outras secretarias, que não tem um banheiro para que eles possam usar, sendo um banheiro acessível à pessoa com deficiência. E uma coisa que a gente tem que se atentar, Aninha, é que o processo pós-epidemia aí, que os banheiros têm que ser muito bem higienizados, porque para a gente que é cadeirante, que precisa de ter um banheiro bem limpo para fazer, né, por causa de quem usa sonda de alívio, evitar vários tipos de infecção, inclusive de outros tipos, vários tipos de contaminação. Então, não basta ter só o banheiro, mas tem que ter um banheiro com condição digna de uso também, né? Porque isso acaba trazendo constrangimento de saúde para a gente. E vai ser uma constância. Isso vai ser uma preocupação pós-epidemia, assim também como a evasão de crianças, a evasão de crianças com deficiência das escolas. Né? Ensino à distância contempla a pessoa com deficiência? Né? No retorno, de que maneira vai se dar esse retorno à sala de aula? A pessoa com deficiência que está nessa situação de mais fragilidade, como é que vai ser a participação dela na escola? Né? É confiável ela ir, né, para isso? Então, vai ter o pós-epidemia aí, vai trazer várias outras reflexões que a gente vai ter que repensar, várias políticas mesmo para ter condição de garantir atendimento sanitário, de saúde, não só a pessoa com deficiência, para todo mundo, né? É exatamente isso, que a fala, que não adianta, por exemplo, tu fala dos banheiros públicos, principalmente para pessoas em situação de rua. Mas a gente tem conhecimento de pessoas com deficiência em situação de rua. Então, não basta só fazer um espaço lá para que a pessoa possa ter o acesso. Mas, como tu está falando, um acesso com segurança, um acesso com tranquilidade, com que a pessoa possa ter a higiene correta, direitinho. E também, já até ressalvo, aquela questão do transporte público, né? Porque pós-pandemia, ainda assim, o vírus ele vai estar aí, né? Por mais que encontre a vacina, ele não vai conseguir vacinar todo mundo logo, né? Então, assim, no manuseio, por exemplo, no manuseio da cadeira de roda, ou então no manuseio de uma pessoa com deficiência visual, para pegar a mão dele e pôr no ombro, né? No ombro da pessoa que vai locomover ela até o assento lá no ônibus. Tu entende? Então, a gente tem que repensar, ajudar o comitê, ajudar o conselho, ajudar a gestão, a pensar nisso também, né? Porque a gente já não foi colocado no grupo de risco, né? Isso aí já foi uma barreira enorme, não ser colocado no grupo de risco, né? Então, pós-pandemia, esse serviço, mesmo eles existindo, a gente tem que ter essa atenção. Principalmente na perspectiva de que como é difícil a gente localizar, né, tudo bem, a gente tem a dificuldade de localizar e saber onde está. Esse é um fato concreto que todos nós temos e estamos passando no Brasil mundo inteiro. Mas o que não dificulta, o que não pode acontecer é que a gente se barre de construir daqui para frente, né, pensando nas pessoas que vão começar a sair de casa ou que vão tornar-se com algum tipo de deficiência, e que tem que ter uma boa convivência social. Então, a gente tem que pensar nesse novo normal, e esse novo normal, como o pessoal está falando, estão se discutindo, que caiba a pessoa com deficiência e caiba a pessoa com deficiência com dignidade, porque senão a gente vai permitir que ela conviva em sociedade, mas para a morte, né? Porque ela vai ser já não está enquadrada como grupo de risco. E aí ela já não tem um acompanhamento necessário, e aí no pós-epidemia, se ela não consegue
se adequar, se ela não vai ter condições de viver em sociedade, aí isso piora mais ainda, porque agora é pensar como é que vai ser essa política pós-epidemia, né? E aí tem que pensar como é que vai ser trabalhado isso na perspectiva da política da pessoa com deficiência, né? Não pode, e aí é um desafio, porque para todos nós, que aí não dá, que aí é o que a gente tem que fazer, a nossa participação, aí entra a nossa participação junto com o poder público no apoio à construção da política. A gente, porque geralmente às vezes a coisa se confunde, né? Às vezes parece que as políticas só têm que acontecer se a pessoa com deficiência estiver presente, ou se a pessoa com deficiência estiver tá ali todo o tempo ligada, cobrando, fiscalizando, né? Não, a gente tem que avançar um patamar a mais, a gente tem que acompanhar as políticas, fiscalizar as políticas, mas não numa ótica de estar todo tempo brigando, mas na perspectiva de que a gente tem um trabalho bom feito aqui, tem uma atenção melhorada aqui, tem uma responsabilidade de gestão pública na construção da política. Isso é que tem que começar a acontecer. Aí, se não começar a acontecer, se não começar a ter essa sensibilidade para a construção da política, a invisibilidade vai se acirrar. E o extermínio também da pessoa com deficiência. Eu falo muito. O Hélio, ele coloca assim, aqui, penso que exigirá uma integração militante estratégica, inteligente, pós-pandemia, porque a proteção dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência ficará mais difícil com os problemas econômicos que a pandemia deixará. E vai afetar muito, vai mexer muito, né? Sem sombra de dúvida. Vai mexer. Mas que não sejamos só nós a pagar tudo isso, né? Porque é claro que a dificuldade de contratação de pessoas que sempre teve. Vai se acirrar agora, né? Vai ter mais dificuldade agora. Ela vai para o mais fraco. E aí a gente está lá na ponta dos mais fracos, né? A gente segurando o fiapinho da corda. Mas pensar, que tem que pensar, a política tem que se renovar, tem que pensar uma perspectiva de que as políticas de direitos humanos, elas têm que ser asseguradas acima de qualquer coisa, porque trata diretamente com vida, né? E aí, direitos humanos está na saúde, está na assistência, está no planejamento, e isso tem que ser garantir a qualidade de vida. E pessoa com deficiência está dentro dessa discussão. E aí se o gestor não se antenar nas dificuldades que vão acontecer, precisa do trabalho, precisa de uma renda, e aí não pode fragilizar a pessoa com deficiência, não. Que é o que vem acontecendo há muitos anos. E que a gente sabe que vai ser difícil trabalhar, né, a pessoa com deficiência no pós-epidemia, mas pós-pandemia, mas tem que ser trabalhado, tem que ser pensado. Né, tem que ser a partir de agora que a gente tem que começar a ter essa preocupação de pensar a política da pessoa com deficiência. Mas isso, claro, né, sem esquecer os processos históricos que levaram a pessoa com deficiência à exclusão. Entendendo e compreendendo o processo histórico, se quebra as barreiras de exclusão, de segregação. Quem conhece a própria história, né, sabe que pode construir um futuro bem melhor para seu segmento. Beleza. Bom, o papo está bacana, o pessoal que está também bem comunicativo. O Paulo coloca aqui, aí eu vou deixar para a Lininha, que de repente ela tem vários exemplos dentro dos municípios, porque, para quem não sabe, Leninha ela foi também candidata a deputada federal, então ela percorreu alguns municípios que têm bastante dificuldade. Aí vem a pergunta do Paulo, né? Porque a gente tem várias barreiras, mas eu creio que tem uma que ela, por mais que por mais que a gente tenha um serviço, por mais que a gente quebre a barreira de arquitetônica, mas se a gente não quebrar a barreira atitudinal, a gente não consegue. Não é isso, Laninha? Carlivan, minha internet tá ruim. Eu não tô nem conseguindo enviar mensagem. Tá, mas tu conseguiu compreender?
Tá, então discorre para a gente aí o que tu acha, como que a gente pode... É a pergunta do Paulo, né? Barreira atitudinal, como minimizar? Leninha? Microfone. Teu microfone tá desligado. Tá, então eu vou discorrer enquanto a linha não consegue, o Dilson vai me ajudar também a fazer essa fala. A gente tem, a Jace e o Paulo, eles têm um compromisso com o JM2, né? Eles fazem toda noite, às 19 horas, a transcrição em Libras aí do jornal daqui, né? Aqui de São Luís. E a gente vai até às 18h50, então a gente tem 5 minutinhos. Então, para a gente finalizar, aí eu peço por isso para a gente tentar entender como a gente consegue minimizar essa barreira atitudinal. Porque, como eu falei, não adianta a gente ter os serviços, não adianta a gente quebrar as barreiras do preconceito, mas se não tiver a atitude da pessoa que está lá na ponta, fazendo atendimento, a pessoa cega, a pessoa surda, a gente não consegue quebrar barreira nenhuma, não é isso, Gilson? Não consegue, não. Agora, tem aí... Porque, na real, quem tem que quebrar a barreira de atitude, né, não somos nós. Né? Nós temos que quebrar o cara que tem barreira... Não, eles têm que... A pessoa tem que conseguir compreender que a pessoa com deficiência necessita de política, né? Necessita de políticas de emergência e de urgência. Senão, se o gestor... Por mais que a gente venha discutir, por mais que o movimento ele possa estar ele vai na frente, ele procura o Ministério Público, o Conselho vai lá, faz a fiscalização, faz acompanhamento, defensoria, tudo. Então, a gente tem todos os mecanismos de cobrança e de fiscalização, nós temos. Mas aí cabe, é necessário que o gestor, ele seja mais sensível, mais flexível, eles sintam que eles têm que ter a responsabilidade de tentar construir política, né, e tentar quebrar essa barreira atitudinal, porque senão a gente não a gente vai perder um tempo gigantesco discutindo, conversando, mostrando o caminho, e aí pautando quais são as importantes, os caminhos necessários para tomar a construção da política, e não acontece, né? Não vai acontecer, porque passa pela questão de gestão. Uma das maneiras que a gente vem, que vem acontecendo bastante, que é bem legal, e que é salutar, eu acho que é essa inserção da pessoa com deficiência dentro de partidos políticos, é legal, estar no movimento é ótimo, estar nos conselhos é bom. Agora, entrar nos partidos políticos, sair candidato como Leninha, e como outros aqui, isso é importante para poder buscar condição de construção de boas leis, conseguir ter peso dentro do partido e automaticamente peso dentro dos governos. Isso aí é a maneira que a gente tem de estar construindo. Nós, enquanto militantes, enquanto pessoas com deficiência. Mas se não tiver, por parte do gestor, essa responsabilidade de tentar também construir, de entender a importância da construção da pessoa com deficiência na sociedade, não acontece, não. Que a Secretaria de Trabalho, Geração de Renda, blá, 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 perceba que eu estou citando trabalho, porque trabalho é uma necessidade fundamental para todos nós, e uma questão de dignidade. E aí a gente precisa que a pessoa com deficiência tenha condição de trabalho, tenha políticas de trabalho, tenha condição de ser inserida no mercado de trabalho, tenha condição de acompanhar o gestor, o dono da empresa tem que começar a perceber que sua empresa tem que refletir a diversidade humana que existe na sociedade. Então, tem que ter lá o negro, tem que ter lá a mulher, tem que ter lá o cara que tem uma opção sexual diferente, tem que ter lá a pessoa com deficiência, tem que estar tudo isso espelhado no mercado de trabalho, tem que estar espelhado na sua realidade lá, na sua empresa.
E aí, quebrando essas atitudes, permitindo que a pessoa com deficiência esteja no espaço público, esteja no espaço de trabalho, de educação, isso se dilui muito esse impacto negativo, esse mal-estar que o gestor, às vezes, sente por quando ele não compreender a política da pessoa com deficiência. Mas, acima de tudo, o cara tem que ter responsabilidade social, responsabilidade política, para poder construir política. O que a gente precisa hoje é construção de políticas, né? Tem um movimento aí, pressiona, tem alguns mecanismos aí técnicos já organizados, fazer funcionar, assumir um compromisso necessário, dar uma certa importância também à política da pessoa com deficiência. Aí eu estou chegando já no finalzinho da nossa live. A Liane, ela coloca assim: as barreiras atitudinais sendo quebradas, todas as outras têm mais facilidade de ser quebradas. São as atitudes capacitistas de não acreditar na capacidade das pessoas com deficiência. A discriminação da pessoa com deficiência, essas barreiras atitudinais nos impedem, mas não nos freiam. Aí, continua, informação, lutar pelos direitos. Aí o Janilson coloca aqui, temos que lutar pelos nossos direitos. Bom, o canal, a ideia, aí eu já vou finalizando aqui, eu vou deixar aberto para vocês dois fazerem suas considerações, mas o canal também, ele é para isso, essas discussões é para isso. O movimento tem que se reunir, tem que se encontrar, tem que se debatir. Então, há uma necessidade de a gente criar ferramentas, comunicação, para que outras pessoas possam chegar a entender e saber o que está rolando, o que está acontecendo e lutar. Entendeu? Não pode deixar passar. As barreiras existem, mas elas vão permanecer se a gente deixar. É isso? Então, eu deixo aberto, aí podia fazer suas considerações e, na sequência, a Leninha, se ela conseguir. O que agora... o papel nada sobre nós, sem nós, a gente tenta cumprir aí, né, com muita luta, muita luta. O que a gente precisa agora mesmo é que tenha condição de mais efetivação de políticas. A gente tem pessoas, tem quadros técnicos bons, né? Tem quadro técnico bom na gestão pública, né? Tanto municipal como estadual. O que a gente precisa é que se implemente essa política, que as pessoas tenham um olhar não um olhar de piedade ou um olhar de capacitista, mas de que é uma política que precisa avançar, é uma política que precisa ser melhor discutida, melhor organizada, e tem condição de fazer. Agora, o trabalho da gente é esse, é pressionar, é pleitear, é exigir. E aí, enquanto movimento, é o que a gente vem fazendo. Nessa pandemia mostrou, a gente percebe que de positivo a gente tira aí. A gente tem mecanismos que a gente quase não movimenta, e que é possível a gente usar. Tá aqui as videoconferências, esses canais, que pouco usavam, né, ou quase nunca usavam. E agora a gente percebe que a gente pode usar muito mais, até para poder chegar nos outros municípios, apesar de a gente saber que tem uma exclusão digital gigantesca, mas devagarzinho a gente consegue chegar, porque dá para chegar, todo mundo tem celular, tem condição de a gente dialogar, tem condição de a gente discutir com os outros municípios. Então, isso facilita para a gente construir uma nova militância. Eu acho que a gente tem que construir nova militância, nova política, e trabalhar mais na perspectiva de que o gestor tem que compreender mais a necessidade de saber ouvir, saber calar e também saber usar, né? Que a gente precisa agora é que as políticas aconteçam, né? Que a gente tem serviço, a política não engata, não está indo para frente como a gente gostaria que fosse, né? E aí a gente tem agora o que a gente vem fazendo no papel da gente, a gente vem fazendo de acordo com o que a gente pode e do que é possível, mas acreditando que as mudanças ocorreram, porque é o nosso processo de luta, nossa história de luta é essa, né? Que tudo que tem acontecido aqui foi tudo um trabalho que a gente construiu aos poucos, com muita dedicação, muito esforço, muito suor, muita gente que lutou com a gente, que já faleceu, né? Ou que se chateou, ou que saiu do movimento, ou que ainda persiste, porque o movimento não para, é isso. O que a gente precisa agora é que tenhamos mais ações por parte da gestão pública, né? E eu fico feliz, espero que esse canal avance cada vez mais, né, melhor, e a gente possa ter um caminho aí de estar fazendo vários debates junto com o movimento. Obrigado. Leninha? Oi.
Oi. Então, eu quase não falei, deu um probleminha aqui na minha internet, mas eu reitero tudo que o Gilson falou, o que nós precisamos, né, estar realmente lutando pelos nossos direitos. A Liane falou até uma coisa bem interessante que eu olhei, ela falou que em relação às atitudes, né, que elas nos impedem, mas elas não nos freiam. E é isso. Eu vou continuar a luta. Eu ouvi também a fala de Carlivan em relação à política, né? Vou deixar isso para um outro momento, a questão da política, né? Eu queria realmente que nós abordássemos somente ao isolamento mesmo da pessoa com deficiência. É sempre muito bom ouvir também disso. Eu sempre digo que desde que eu entrei dentro do movimento, eu aprendo todos os dias. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente conhece uma pessoa nova, todo dia tem alguém com deficiência que quer fazer parte do movimento, e isso nos engrandece muito, evolui bastante, né? Até Dilson falou uma coisa engraçada, que todas as vezes quando eu entrei no movimento, Dilson, o que eu vou falar? Dilson, quando a gente vai conhecer mais garantia para poder brigar por aquilo, né? E o que eu desejo aqui, que todos nós de Passo do Lumiar, as pessoas com deficiência, que a gente possa se unir e lutar para que de fato essa política seja implementada para todos nós, que a gente consiga a chegar um dia aonde nós sonhamos, aonde nós buscamos. E é isso, eu quero agradecer a todo mundo. Eu ouvi muito o Dilson, né? Obrigado, Dilson, pela participação. Obrigada, Carlivan, Jácio, Paulo, que são pessoas que a gente se sente tão forte quando a gente olha e a gente consegue ver quantos avanços conseguiu através de muita luta, e cada vez que a gente senta e nos une, isso nos fortalece mais, isso nos dá mais força de continuar lutando, e amanhã aparece mais outra pessoa, outra família com deficiência, outra pessoa, e assim a gente vai trabalhando a construção. Obrigada e boa noite. Bom, eu que agradeço, eu vou acelerar os agradecimentos por conta do compromisso da Jace e do Paulo. Então, são meus primeiros agradecimentos são a eles, a Jace e o Paulo, por aceitar essa parceria. Então, a gente tem um cronograma de lives, a gente nunca tinha colocado, porque justamente a gente não sabia como fazer, trabalhar isso e, de fato, para todos, né? Que a comunicação chegasse para todos. E agradecer a Leninha, minha amiga, minha irmã, que ela continue nessa luta, que ela está no caminho certo, e quer dizer uma coisa, tudo é no tempo de Deus, tá? Deus tem algo maravilhoso para ti, para teu município e para as pessoas que estão perto de ti. Claro, não posso deixar de agradecer ao Deus, nosso mentor, sempre nos dando força para ir em frente, para seguir, para... Rapaz, isso estou com um projeto assim, não, faz, bora ver, fala com o pessoal. Então, assim, é sempre aquela pessoa, ele não é nem um coach, mas ele faz o papel direitinho, ele é incentivador, e é isso que a gente quer, que outras pessoas possam chegar até nós, possam chegar até o movimento, pessoas novas possam fortalecer esse nosso movimento, principalmente aqui dentro do Maranhão. A gente precisa resistir muito, e esse canal serve para isso, tá? A gente já tem um próximo compromisso na próxima terça-feira, a gente vai ter outra live, e aí durante a semana eu vou estar compartilhando. Então, quem está aí, se inscreve no canal aí do Paulo e da Jace, quem já está, se inscreve, e também se inscreve lá no meu canal, no nosso canal, por mais inclusão. Eu espero que no próximo a gente possa também estar nesse canal. A gente está se adaptando com as tecnologias, mas a gente consegue chegar lá. Então, meu muito obrigado a todos, principalmente aqueles que participaram aí no chat, tá bom? Não vou falar o nome porque não vai dar tempo. Um forte abraço para vocês e saudações inclusivas. Fique com Deus. Até mais!